E aí Paulo ele vai escancarar, ele vai dizer como seriam esses dias. E olha, o que Paulo revela na sua carta ao seu filho Timóteo não é bonito de se ouvir, mas é algo super necessário. Ele trata e ele traça um retrato preciso, quase que um retrato falado, um perfil exato dos homens dos últimos tempos. E quando você lê, a gente acaba percebendo algumas coisas aqui. Isso aqui não é sobre alguém distante. Isso aqui não é sobre uma geração que ainda vai surgir, sobre uma geração que está nascendo. Isso aqui é um relato e é um retrato falado sobre nós. É algo sobre os nossos vizinhos. É algo que provavelmente você conhece. Essas pessoas aqui são os nossos amigos. Alguns podem ser nossos parentes. E se a gente não toma cuidado, a gente corre risco de sermos nós mesmos. Paulo não está falando apenas do futuro. Paulo está se referindo ao agora. Ele está falando de uma realidade que ele viu, de que ele experimentou e de que o próprio Espírito Santo o mostrou que ia piorar conforme o tempo vivido. E é por isso que ele nos faz um alerta, ele dá um alerta direto ao seu filho Timóteo. E ele também dá um alerta para mim e para você. Destes, afasta-te. Foge desses, Timóteo. E essa aqui não é uma orientação leve. Isso aqui é uma ordem direta. Paulo está falando assim: foge. Foge como quem foge do fogo. Foge como quem vê o perigo batendo na sua porta. E hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo trouxe você aqui para te entregar essa palavra. Cuidado com quem tem aparência de santo, mas não tem poder do céu. Cuidado com muito mover-se, com muito tocar o seu coração com as emoções, arrancando lágrimas, mas com um pouco de mudança de vida. Eu quero mergulhar com você nesse texto, eu quero trazer para você a realidade do Evangelho de hoje. Esse é o Evangelho que temos vivido em sua maioria. Amém? Amém? Você está comigo aí? Amém. Amém. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é aparência de piedade, mas sem poder. O texto diz isso para a gente. O que é isso? Uma geração que se parece com crente, mas não tem vida de crente. É uma geração que tem roupa certa, tem fala certa, mas não carrega presença. É uma geração que tem uma estrutura muito boa, tem instrumentos muito bons, tem uma caixa de som maravilhosa, tem até parede preta, hoje tem telão de LED. Eu sonho com isso, de ter uma estrutura boa, mas não carrega presença, não carrega o que é fundamental. É gente que sabe fazer barulho do culto, mas não tem uma vida no altar. E sabe o que é pior? Paulo não está falando de gente do mundo. Paulo não está falando de quem é crente, quem deixa de ser crente. Paulo está falando de gente que está dentro da igreja. Gente com cara de santo, gente com linguagem de crente, mas com a vida de pecado escondida. Isso aqui é o reflexo de quem somos nós. Esse é o real reflexo da igreja hoje. Gente que tem cara de santo, linguagem de crente, mas vida de pecado escondido. Mas eles negam a eficácia, Paulo diz. Sabe o que significa negar a eficácia? É gente que até fala de Deus, mas não deixa a palavra de Deus transformar a sua vida. Essa é a realidade da igreja que temos vivido. Muita emoção, muito mover, muitos eventos, muita assiduidade na igreja, muito trabalho na igreja, mas pouquíssima mudança de vida. E esse é o reflexo da igreja para quem está lá fora. Porque quem está lá fora não se depara, acaba não se deparando com um cristão que deveria viver um estilo de vida dentro da cristandade. Mas pelo contrário, traz para dentro da cristandade aquilo que realmente é mundano. E mundano, meu irmão, eu repito para você, não se baseia na sua religiosidade.
A gente veio para cá e quando a gente se mudou para cá foi muito interessante. Teve muita gente de outras igrejas que pararam e falou assim, mas é a igreja da parede preta? É, meu irmão, é a igreja da parede preta. E a sua, qual é a parede? É a parede branca. Que bênção! Todos nós vamos pregar o mesmo evangelho? Todos nós vamos viver o mesmo evangelho? Porque não interessa a estrutura, meu irmão. O que interessa é o que a palavra é capaz de trazer para dentro dos nossos corações. E se a gente tivesse tanto poder na transformação de pessoas através do evangelho, eu duvido que a humanidade, o Brasil, estaria vivendo o que está vivendo. Se a palavra fosse tão pregada e fosse tão vivida de acordo com a forma, o poder que a pregação tem vindo de encontro aos corações, a igreja estaria dominando sobre esse mundo. A igreja estaria dominando. O poder de influência da igreja. Hoje é moda ser igreja. Hoje é moda ser crente. Porque está natural ouvir sobre o quanto Deus é bom. Está natural ouvir sobre o quanto Deus é maravilhoso, o quanto é misericordioso. Amém, Ele é, amém, amém. Ele é misericordioso. Amém, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Mas Deus Ele entregou o seu único Filho por amor das nossas vidas, para que não a gente vivesse a religiosidade, se ater a estruturas, mas viver o que foi nos imposto como título: cristãos, pequenos cristos. Isso diz para a nossa vida que devemos andar conforme Cristo andou, amar conforme Cristo amou e dar palavras conforme Cristo também deu de direção. Cristo ele aponta o caminho, ele aponta a direção. Cristo ele fala, olha, vem, me segue, mas no caminho é impossível que não se note a alteração da conduta. É impossível que não seja notório a mudança do estilo de vida. Paulo está falando exatamente sobre isso. Não adianta você estar presente no culto todo domingo, toda quinta-feira, em toda a programação da sua igreja. Não adianta se o mundo não consegue enxergar uma mudança de vida. E o evangelho na sua raiz é a palavra arrependimento. E é por isso que muita gente não tem impacto no seu estilo de vida. Porque você declara uma coisa baseada na hipocrisia daquilo que você não vive. E Cristo vai muito além daquilo que você declara. Cristo ele vai além daquilo que você sonha, imagina. As pessoas anseiam por ver, e a palavra nos declara isso. A geração anseia ver a manifestação dos filhos de Deus. Só que a gente vem com a expectativa para o culto de ouvir um bom louvor. Essa é a geração de agora. A gente vem com a expectativa de ver um louvor maravilhoso, uma atmosfera diferenciada para tocar a tua emoção. Escuta isso aqui, meu irmão, Jesus. Emoção nenhuma tem capacidade de mudar o que você pode viver. Emoção nenhuma gera em você a mudança do teu caráter. O que muda caráter, o que molda caráter é o poder da palavra de Deus sobre você. O que altera a tua vida, o que altera, o que tem poder para alterar a tua casa, o que você está vivendo dentro da tua casa, é o poder da palavra de Deus revelada através da mudança de vida que você vem. É isso. Paulo está falando, os últimos dias serão difíceis. Serão difíceis. Não será fácil. Gente que prega, mas não vive que prega. Gente que diz que é igreja, mas não é igreja. Isso acaba confundindo quem está lá fora. Antigamente eu canso de falar isso. Às vezes eu fico meio receoso de falar que sou pastor. Porque antigamente, você falava que você era pastor, o pastor tinha crédito na rua, o pastor dava uma palavra e quando ele falava assim, eu vou fazer, eu fazia. Hoje não, o que a gente vê é uma desestabilização total. Você fala que você é pastor, meu irmão, a gente fala assim, meu Deus do céu, não quero fazer negócio com pastor não. Se é crente, eu não quero fazer negócio com crente. Sabe por quê? Perdeu-se o valor da palavra. Que a gente vai para a igreja, a gente é assíduo na igreja, mas a nossa palavra não vale nada. A gente diz que vive uma coisa
uma coisa que a gente não vive. A religião que não transforma vira fantasma espiritual. Religião que não transforma é a máscara, sem vida. Escuta isso aqui, meu. Isso aqui mata mais do que pecado escancarado. Isso aqui mata mais do que você estar na rua bebendo. É uma realidade. É uma realidade. Eu fico olhando assim, gente, quantos se perdem na igreja, estão na igreja, frequentam a igreja e vão para o inferno. Ah, quase ninguém vai falar sobre o inferno. Existe inferno, existe céu. Quantos estão dentro da igreja e estão perdidos dentro da casa do Pai? A pastora Renata fala, é melhor estar no bar, bebendo, vivendo o que tem que ser vivido, do que estar na igreja falsamente, porque você vai para o inferno do mesmo jeito. Se não há transformação de vida, você está condenado do mesmo jeito. Sabe o que é isso? Isso aqui, ó, é pecado mascarado. É gente que até parece crente, tem fala de crente, roupa de crente, jeito de crente, mas vive como ímpio. É aparência sem essência. É capa sem conteúdo. É discurso sem prática. Eu sei que é difícil ouvir uma vez uma palavra dessa. Domingo, tudo que a gente espera de uma igreja, ainda mais quando a gente vai para uma igreja nova, a gente fala assim, nossa, lá vai ter uma palavra de, o que a gente espera é isso, né? Uma palavra de motivação, uma palavra que vai viver uma semana abençoada. Eu sei que a nossa expectativa é essa. Mas, meu irmão, escuta isso aqui, a maior expectativa que você deveria ter como um cristão que não está conectado à religiosidade, que sim é Cristo, é receber uma palavra que vai te levar direto para o céu, direto na eternidade com Ele. E céu, meu irmão, é desconexão das coisas materiais. Céu é não estar conectado ao que a gente vive nesse mundo. Por isso, a palavra diz, estamos andando como peregrinos. Peregrinos nessa terra. A religião que não gera arrependimento, não gera transformação, não gera santificação. Escuta isso aqui, meu, não passa de uma farsa religiosa. Sabe o que Deus faz com isso? Deus, ele rejeita. Deus, ele vomita. Deus, ele vira as costas. Porque Deus não compactua com mentiras espirituais. Ou tem fogo do céu, ou tem fogo estranho, ou tem vida no altar, ou tem encenação, ou é transformação, irmão, ou é vida vazia. E eu te digo mais, o maior campo missionário hoje, para as pessoas que não está lá fora, o maior campo missionário hoje está dentro da igreja, cheio de gente que tem aparência de piedade, mas vive negando o poder dela. Cheio de gente que declara ser coisas que não são. E Paulo continua falando assim, ó, penetram nas casas, entram sem ser percebidos. Versículo 6, Paulo fala assim, porque deste número são os que se introduzem pelas casas. Sabe o que Paulo está dizendo? Eles não chegam batendo o peito, dizendo assim, ó, eu sou um falso crente, eu sou um falso líder, eu sou um falso pastor, eu sou um falso apóstolo, eu sou um falso bispo. Esses homens, no final dos tempos, eles entram com sutileza, eles entram disfarçados. Esses homens, eles chegam sorrateiros, chegam com um discurso bonito, chegam com palavras doces, palavra que mexe com a tua emoção, mas por trás, meu irmão, tem veneno. Sabe como é que eles entram hoje na nossa casa? Pelo YouTube, pelo Instagram, pelos WhatsApps da vida. Eles entram na sua casa. Esses homens entram na sua mente. Esses homens entram no seu coração. Quando você menos percebe assim, ó, você já não consegue mais pensar como antes. O perigo dos últimos dias não é o mal declarado. O perigo dos últimos dias é o mal disfarçado de
bênção. É disso que Paulo está falando. O diabo aprendeu. Ele não chega mais assustando. Ele não chega mais dizendo assim: eu vim destruir você, eu vim destruir a tua casa, eu vim destruir a tua família. Agora ele chega a disfarçar, sabe de como? Sabe de como? De bênção. O diabo ele chega disfarçado, sabe de quê? Cheio de palavras proféticas, cheio de campanhas poderosas, cheio de corrente ungida, cheio de milagre fabricado. Alguém já viu? Campanhas, meu irmão, você não pode faltar uma campanha. A gente vai fazer 7 semanas da restituição. 7 semanas. 7 semanas, sabe como é que funciona a religiosidade? Assim, ó, a gente vai fazer uma campanha aqui. E dentro dessas 7 campanhas, não sei se você já se deparou com isso dentro da igreja, não sei se isso escandaliza você, como me escandaliza, porque isso é bíblico. Durante 7 semanas você vai dar uma oferta de sacrifício. Alguém já ouviu falar nisso? Durante 7 semanas você não pode faltar. Se você faltar, você quebrou a corrente. E aí dá uma rajada de línguas estranhas. Começa a falar das obrigações. Ah, foi tão maravilhoso como foi colocado esse final de semana. Como foi maravilhoso isso. Gravei isso. Gravei. Spurgeon, a frase de Spurgeon fala assim, quando perguntam qual é a única coisa, essa eu também, qual é a única coisa que diferencia a religião cristã das demais religiões? Todas as outras religiões, os santos, os adorados, requer do ser humano sacrifícios. A cristandade é o único que o adorado, o Deus Todo-Poderoso, se fez carne, habitou entre nós e se fez sacrifício por nossa vida. Sabe o que isso quer dizer para a minha vida, para a sua vida, meu irmão? Deus não requer os seus sacrifícios. Deus não requer o seu trabalho. Porque Jesus já fez tudo que poderia ser feito através da cruz do Calvário. O que Ele requer de nós, pastor? Cristo requer de nós gratidão ao ponto de colocarmos a nossa vida diante dele, de alterar o nosso caráter e a nossa conduta, nosso modo de viver, o nosso modo de existir. Em todas as outras religiões você vai ter que pagar alguma coisa para fazer algum trabalho. E aí o que se faz? Ah, isso dá certo. Então o que eu faço? Eu trago para dentro da igreja. Meu irmão, procure uma igreja que seja o mais próximo possível da Bíblia, não é da sua casa. E a Bíblia não faz menção. A Bíblia não faz menção de 7 semanas. A Bíblia não faz menção de que você vai ser mais santo subindo um monte todo dia. Não há menção sobre isso. A única coisa que a Bíblia faz menção sobre a cristandade de Deus é que você se arrependa do estilo de vida que você estava vivendo e comece um novo caminho, um novo trajeto. Pastor, mas como é que eu faço isso? Vem comigo que no caminho te explico. Jesus ele faz isso. Pegou 12 homens muito loucos, muito doidos, vivendo sua vida loucamente. Ele fala assim: me segue. Esses homens abriram mão da sua vida, que eles estavam fazendo, e seguiram a Jesus. Eu canso de falar isso. Cristo morto, esses homens ainda não tinham se convertido. Homens que experimentaram milagres e não se converteram. Que dirá nós, que ouvimos falar das suas proezas, dos seus prodígios, do seu poderio, da sua grandeza? Que dirá nós? Mas Cristo nos dá o chamado dessa noite: arrependimento, arrependimento, arrependa-se. Como é que esse homem, no fim dos tempos, ele entra pela tela do celular, pelo culto do vizinho, pelo vídeo do YouTube, pelo pregador charmoso no Instagram, que tem discurso bonito, mas tem uma vida podre, mais podre do que sepulcro caiado. O perigo é esse. O perigo dos últimos dias é exatamente esse. Gente que vem de esperança, mas entrega escravidão. Cristo não é isso. Cristo não te entrega milagre e requer de você sacrifício. Não, meu irmão.
Cristo é bom, amém? Deus é bom, amém ou amém? Deus é bom, sim ou não? E a sua bondade me basta. Sua bondade nos basta. E em Cristo eu sou livre. Paulo fala, olha, em Cristo eu alcancei a verdadeira liberdade, que a escravidão da religiosidade me mantinha preso. Gente que prega prosperidade, mas manipula você. E isso atrai pessoas. Isso lota igrejas. Prosperidade lota igrejas. Porque todo mundo quer mudar seu estilo de vida financeiro, mas ninguém quer mudar o seu estilo de vida das suas atitudes dentro da sua casa. Ninguém quer mudar a sua vida dentro da casa, porque mudar a vida dá trabalho. Mudar a vida requer renúncia. Mudar a vida requer arrependimento. Gente que fala de Deus, mas é instrumento do inferno. Pastor Josué Gonçalves, ele fala algo muito maneiro, muito legal, muito interessante. Ele fala assim: não deixe o inferno por onde você passa. Quem carrega Cristo não pode deixar o inferno por onde passa. Isso aqui é maravilhoso, porque a gente declara Cristo, declara que carrega Cristo, mas o que as pessoas dizem de nós? Será que a gente deixa a santidade? Será que a gente deixa a manifestação da graça, ou a gente deixa o inferno por onde a gente passa? Se a igreja vivesse exatamente tudo que está declarado na sua palavra, na palavra de Deus, meu irmão, seria literalmente o céu conectado à terra. Jesus, ele fala, tudo aquilo que ligaste na terra será ligado aonde? No céu, e tudo que for ligado no céu será ligado aonde? Agora, cadê os instrumentos da terra? Que instrumentos do céu a gente tem? Cadê o verdadeiro instrumento da terra? No versículo 6 ele diz assim, ó: levam cativo as mulheres décimas. Uma igreja de manipulação, uma igreja que tem vivido a religiosidade manipulada. Paulo fala, mulheres cativas, mulheres presas, mulheres aprisionadas. Não no corpo, mas na alma. Isso aqui, Paulo está falando de gente com a mente dominada pelo engano. Gente que passa a acreditar em mentira como se fosse verdade. E aqui Paulo começa a descrever o perfil dessas vítimas, porque são vítimas. Eu preciso te perguntar aqui, ó, será que você tem algum desses traços? Coração fragilizado. Será que sem perceber, você acredita nesse tipo de coisa? Talvez você tenha saído de casa e falado assim: eu preciso que um profeta se levante e coloque a mão no meu olho e fale assim: eis que te digo, eis que te digo. Deus, ele fala assim. Irmão, a verdadeira profecia está na Bíblia aberta. A verdadeira profecia para a nossa vida está na ministração de uma palavra que é real, que é bíblica. Não está na manipulação. Você já viu? Quantas vezes você já viu palavras abertas? Gente, quantos cursos a gente tem hoje disponível para palavras abertas, afirmações abertas? E aí o cara está falando assim: eu sinto de Deus que você, aí a mulher está sozinha dentro da igreja, eu sinto que Deus tem para fazer uma obra na vida do seu marido, aí você não chora. Eu sinto que Deus tem uma obra para fazer na vida do seu filho, aí há uma lágrima escorrendo, já sabe qual ponto que ele vai explorar. Deus vai realizar a obra na vida do teu filho. Eis que mando o diabo recuar, o espírito de morte. Nós já vimos isso. Acesso segundo as emoções. Não tem nada de mudança, nada de arrependimento. Pelo contrário, você só escutou aquilo que você desejava ouvir. É por isso que tem muita igreja dando certo. É por isso que tem muita igreja crescendo. Porque o pastor só está disposto a falar aquilo que você quer ouvir. O pastor só está disposto a falar aquilo que sabe que vai tocar o teu coração, vai mexer com as tuas emoções. E não está preocupado com a tua vida, em você ir para o céu ou não está preocupado com isso. Ele está preocupado que a casa tem que estar cheia, que a casa tem que estar lotada. Ah, mesmo, vamos nos preocupar com estrutura, vamos nos preocupar, eu tenho vontade de ter um ar-condicionado, tenho vontade de ter
tem base na palavra é enganado. Quem não tem base na Bíblia é persuadido. Quem não tem base na palavra vira presa fácil na mão do engano. Se você não tem raiz na palavra, qualquer vento te leva. Qualquer falso profeta te ilude. Qualquer discurso convence você. Qualquer campanha te arrasta. Rampa o dinheiro. Quem não tem a palavra do Senhor no coração, tem heresias na cabeça. Sabe o que nos sustenta de pé nos últimos dias? Não é um culto de revelação, não é um culto de campanha, não é profetada, é Bíblia. O que vai sustentar a nossa vida nos últimos dias é a palavra do Senhor. Sem a Bíblia, meu irmão, você virá uma folha seca no vento do engano. Que o vento vem e dispara, te leva para qualquer lugar. Por isso, se não tem base bíblica, escuta isso aqui. Se você não tem base bíblica, grava isso. Você também não é uma ovelha, sabe? Você é uma presa fácil na mão de lobos. Paulo continua, sobrecarregado de pecados. Escuta isso aqui, meu irmão. Quem não rompe com o pecado vira a isca do inimigo. Você pode dizer uma vez aí? Paulo diz assim, ó, eles estão sobrecarregados de pecados. Sabe o que é isso? A gente que vem à igreja, até escuta a palavra, até ouve, mas continua com pecados escondidos, pecados não confessados, pecados acalentados, pecados que viram estimação. E o que acontece? O pecado embaça a visão. O pecado endurece o espírito. O pecado trava o discernimento. E a pessoa já não consegue mais perceber o que é certo e o que é errado. A gente não consegue mais ter essa linha. O puro, outrora revelado através do nosso arrependimento, torna-se profano, torna-se contaminado. Pecado escondido, meu irmão, é a senha de acesso para o inimigo controlar a sua vida. Toda vez que você esconde o pecado, você não está escondendo o pecado de Deus. Você não está escondendo esse pecado do Espírito Santo. Você está abrindo a porta para o diabo controlar a sua vida. Você está abrindo a porta para o diabo controlar quem você é. Sabe aquele pecado de estimação, aquilo que você já está acostumado, aquilo que já não te incomoda mais? Tem gente que para mentir já não incomoda mais mentir. Que para declarar uma coisa que não é, já não incomoda mais declarar. Aquele que não há, aquele sabe que você acha que ninguém sabe, aquele pecado que ninguém vê. Você acha que não faz mal para você? Pois é. Ele é exatamente o motivo pelo qual sua vida não rompe. Ele é exatamente o motivo pelo qual você tem desejo de andar de campanha em campanha, de profecia em profecia. Porque é mais fácil andar sobre palavra do que renegar aquilo que você sente de desejo. Meu Deus! Por isso somente não clareia. Por isso que a sua alma não prospera espiritualmente. Pecado não confessado é terreno alugado para o diabo fazer morada. Pecado escondido, meu irmão, é a senha ativa para o inferno dominar a sua mente, as suas emoções, dominar as suas decisões. E é por isso que o texto é claríssimo. Sobrecarregados de pecados, tornam-se cativos, tornam-se escravos. Paulo continua falando para Timóteo assim: essas pessoas são pessoas levadas por várias paixões. Pessoas levadas por várias paixões
Isso aqui revela para a gente o perigo do emocional desgovernado. Pessoas desgovernadas emocionalmente. Já viu gente carente que apanha hoje, amanhã quem bateu faz carinho e a pessoa esquece tudo, abandona tudo? Eu estou falando que você não tem que perdoar. Pelo amor de Deus. Estou falando de você ser tão carente a ponto de você se permitir ser maltratado. Já viu gente tão carente nas suas emoções que qualquer palavra maldita penetra e se transforma numa verdade, mesmo você sabendo que o que ele está falando é mentira? Sobrecarregados emocionalmente, pessoas levadas no mais profundo da sua própria concupiscência, são pessoas dominadas pelos próprios desejos, gente que não aceita não, gente que só faz o que quer fazer, gente que não consegue controlar quando alguém te fala a verdade, gente que rebate o tempo inteiro, gente que quer justificar o tempo inteiro os seus fracassos, que quer vontade própria acima da própria vontade de Deus. Está difícil essa palavra ser. Sabe qual é o problema? Esse é o combustível dos falsos mestres. O que a gente vive hoje como igreja, em matéria de escândalos, é o reflexo das pessoas que o buscam. Spurgeon fala, os falsos líderes são o castigo das falsas ovelhas. Os falsos líderes são o castigo das falsas ovelhas. Esses falsos líderes olham para os seus desejos, para as suas confissões de conquistas e oferecem exatamente aquilo que elas querem ouvir. São mercadores da vontade humana. São vendedores de uma falsa esperança. Irmão, eu posso vir aqui para você e pela fé profetizar para você, essa semana vai dar tudo certo, essa semana Deus tem vitória para você, amém ou não amém? Amém? Você recebe isso? É uma bênção receber a sua palavra, mas e se der tudo errado? E se não for da forma que a gente esperava? E se eu for assaltado? E se alguma coisa acontecer de tragédia? Poxa, o pastor liberou a palavra sobre a minha vida. Amém, meu irmão, liberou a palavra sobre a tua vida de vitória. Mas se acontecer derrota em todas as coisas, a gente sabe que Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o buscam pela sua justiça. Amém. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu tenho que recebo e declaro palavras de vitória, porque a minha vitória está em Cristo, não nas coisas que podem me alcançar. A minha vitória e a sua vitória, elas estão permanentes em ti, pela vitória declarada da cruz do Calvário. E através da cruz do Calvário, nós ressuscitamos junto com Cristo. Essa é a real vitória. E é por isso que nós somos mais do que vitoriosos. Se você é guiado pela sua mente, você está na roda de fracasso. Já viu gente que roda para no mesmo lugar? Talvez sua vida você tenha entrado dessa forma aqui. Meu Deus, a minha vida, eu penso que vou avançar e retrocedo. Eu penso que agora vai, e aí recua. Ué, mas fulano me deu uma palavra, mas não cumpriu. Hoje eu estava contando aquilo e não se concretizou. Gente que vive em roda de fracasso. Se a sua vida gira em torno do eu quero, se a sua vida gira em torno do eu sinto, se a sua vida gira em torno do eu acho, você está caminhando direto para a armadilha do diabo. O falso mestre observa exatamente isso. Ele observa quais são os seus desejos, quais são as suas vontades, o que você quer ouvir. Ele vai pregar sobre isso para você. Se você quer a bênção da cruz, Ele te dá. Se
você quer prosperidade sem renúncia, Ele te entrega. Se você quer milagre sem arrependimento, escuta aqui, Ele te promete. Esse é o líder dos últimos tempos da igreja. Mas tudo isso te amarra. Presta atenção nisso aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Quem prometeu poder, quem prometeu prosperidade, quem prometeu riqueza, sabe quem foi? O diabo a Jesus no deserto, quando estava sendo tentado. Jesus não prometeu isso, não. Quem prometeu foi o diabo para ele. Se você me adorar, eu te dou o mundo. Se você me adorar, eu te dou riqueza. Se você me adorar, eu mato a sua fome. Isso é palavra de salvação. E quem prega o contrário está interessado em amarrar você. Faz de tudo para te prender, para te manter cativo, preso ali naquele sistema religioso. E quem vive seguindo suas paixões é guiado não pelo Espírito, mas pelos seus próprios desejos. Isso aqui é rota certa para o engano. É rota certa para o inferno. Estou terminando. Paulo continua dizendo assim, essas pessoas, elas aprendem sempre. Elas têm conhecimento bíblico. Elas sabem. Elas conhecem. Elas já experimentaram de Jesus. Elas sabem o que Ele fez. Elas sabem o que Deus fez. E sabe o que Paulo fala? Mas elas nunca chegam à verdade. Sabe por quê? Pessoas assim adquiriram os vícios das novidades espirituais. Esse aqui é o agente do famoso, já viu? Qual é a novidade de hoje? Qual é a campanha que tem hoje? Qual é a consagração que tem hoje? Essas pessoas, não estou dizendo que seja você não, mas pode ser, se avalie. Talvez você não queira a Bíblia. Talvez você não queira o Evangelho puro. Você quer um show. A tua expectativa está no show. Talvez se você entra no ambiente e você não tem revelação da cor da sua roupa íntima, você não fica. Se você não tem a campanha da vassoura ungida, você não fica, você vai embora. Se você não escuta assim, hoje a gente vai fazer uma campanha de quebra de maldição. Quebra de maldição hereditária. Você quer saber o que é quebra de maldição hereditária? Não faça os mesmos erros que o seu pai fez. Não cometa os mesmos pecados que a sua mãe cometeu. Seja você o homem que colocou um ponto final na sua história de pecados. Jesus está caminhando, alguém pergunta para Jesus, quem é responsável por esse homem ser deficiente? Os pais deles pecaram? Os pais desse homem pecaram? Jesus fala, não, para esse caso é a manifestação da glória de Deus. E no Antigo Testamento a gente vê a revelação divina disso. Deus é o Deus que mantém a sua justiça entre a terceira e a quarta geração, mas aqueles que consertam a vida de pecados, Deus mantém até 1000 gerações de conserto, de justiça, de amor. Porque Deus é amor e sua infinita bondade. Meu irmão, Deus é tardio em irar-se. Deus é tardio. O problema é que quem corre atrás de novidade vira escravo desse sistema religioso que a gente tem vivido. Pô, pastor, está falando isso direto, meu irmão, para que você acorde, para que você desperte. Quem tem fome de novidade morre por falta de verdade, irmão. Quem tem anseio por novidade o tempo inteiro morre na praia. Sabe qual é o maior problema de hoje? Gente que não quer mais ouvir o Evangelho puro. Que é novidade. De novidade em novidade. Andando de novidade em novidade. Escutam sobre novidade, mas não vivem novidade de vida, porque não recebem a palavra verdadeira. Se a gente anunciasse uma pessoa famosa aqui, eu duvido que você teria encontrado um lugar para chegar aqui. Porque o Evangelho, tem Evangelho que fala assim, mas o católico, qual é a diferença do Evangelho?
Você não adora imagem, mas você adora pessoas. Eu sou melhor. Não, meu irmão, você não é melhor, não. Você é idólatra. Se você ama mais o seu estilo de vida, se você ama mais as suas vontades, se você ama mais o seu jeito do que o jeito que Deus tem estabelecido para você, você é um idólatra. Idolatria. Ah, pastor, mas eles adoram imagens e você adora o quê? O que ocupa o lugar das imagens que você viu? O que ocupa? Um bando de cegos, guiando outros cegos, se achando melhores do que os outros, porque frequentam uma igreja cristã. Uma vida de religiosidade joga por terra tudo aquilo que Cristo construiu. Tem gente que fala que Cristo construiu uma igreja. Cristo não construiu uma religião. Cristo construiu um estilo de vida. E é por isso que a titularidade sobre a nossa vida, quando nos apresentamos lá fora, as pessoas nos conhecem como o quê? Como cristãos. E tem significado. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Agora a igreja do cotidiano, a igreja da realidade, envergonha a titularidade de Cristo. Deus nos chama a uma verdade nessa noite. Que não vivamos mais pela emoção. Que não entremos mais na igreja por aquilo que Ele pode nos dar, que Ele pode nos acrescentar. Porque o Evangelho real, o Evangelho raiz, o Evangelho verdadeiro, Ele já deu tudo que Ele podia entregar por nós, o seu único Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. Alguém completa? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Como viver uma vida eterna com Cristo, se o nosso tempo tão passageiro, tão curto nessa terra, não condiz com o que a gente declara que deve viver na eternidade? Como? Se pode me por favor, a gente já considera. Tem gente que fala assim, nossa, que palavra dura. Não, irmão, são palavras de salvação. Palavras de salvação. Cristo não morreu à toa. Cristo não se entregou no madeiro por nada. Cristo se entregou no madeiro para que eu e você reconhecêssemos nele o poder da graça divina sobre nós. Nos tornamos reconciliados com o Pai através desse sacrifício. O sacrifício foi dele. O sacrifício foi de Cristo. Não é campanha, não é monte, não é a sua veemente confissão da cristandade, mas é o teu estilo de vida. Cristo nos chama para viver o estilo de vida dele. Paulo fala nos últimos tempos sobrevirão homens difíceis, tempos difíceis, amantes de si mesmos. Homens que só querem viver as suas próprias vontades. Esse é o texto. Leia o texto. O texto está falando sobre mim e sobre você. O texto está dando endereço sobre quem sou eu e sobre quem é você. Amantes das suas próprias vontades. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. O que você precisa receber de novidade de vida nessa noite
é que Deus amou você de tal forma que entregou o bem mais precioso que Ele tinha, o seu único filho. Único filho. O chamado de Deus para a nossa vida é que você pare de buscar estrutura, que você pare de buscar novidade, que você passe a buscar o que Deus tem de verdade para a sua vida. Uma palavra que te coloca no prumo, uma palavra que te coloca em retidão com Ele, em alinhamento, principalmente uma palavra que gere em você arrependimento daquilo que você está vivendo. Arrepender-se é olhar para dentro de si e falar assim: Senhor, tudo que foi pregado agora foi uma palavra direta do Senhor para a minha vida, Pai. Eu preciso abrir mão, Pai, em nome de Jesus, revela aos teus filhos, Senhor. Revela aos teus filhos o desejo de mudar, o desejo de transformar seus corações. Talvez eles entraram aqui, Senhor, com desejo, esperando, com a expectativa de um milagre para a sua casa. Que o milagre real seja a mudança de vida deles, a metanoia deles, Senhor, a mudança de mente deles, Pai. O Senhor nos leva a ser uma igreja não conforme ao modismo, conforme a estrutura bonita, conforme aquilo que desperta o interesse das pessoas pela estrutura, pelo conforto, mas uma igreja que desperta interesse pela Tua presença, por carregar a Tua presença, por carregar a Tua presença, Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Faça uma oração a Ele aí nessa noite. Faça uma oração a Ele nessa noite. Faça uma oração a Ele.